Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é formado em arquitetura pela Universidade Federal da Bahia, cursou artes plásticas na Católica do Salvador e desde 1986 está à frente de uma escola de artes que leva o nome dele e por onde já passaram centenas de alunos que também estão no cenário artístico da Bahia. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe o artista plástico e professor Valdo Robato. Muito obrigado, Valdo. Obrigado, eu que agradeço. Eu estou na Bahia desde 85, a sua escola desde 86, e eu ouço falar de você desde quando eu cheguei aqui. Para mim é uma honra estar aqui te conhecendo e conversando pessoalmente. Você começou como artista plástico mesmo quando? Não, eu comecei mais ou menos. Não, eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fiz arquitetura, minha formação é de arquiteto. Paralelamente, eu fiz também artes plásticas. Então, acredito que lá pelos idos de 80, mais ou menos, 79, 80. E comecei a cursar arquitetura e, paralelamente às artes plásticas, me formei em arquitetura. E percebi que, em termos de arquitetura, apesar de eu achar uma profissão magnífica, fantástica, e me deu um embasamento muito grande, estético, teórico, certo? De você se descobrir no processo criativo, você almejar resultados, mas eu vi que não era minha praia na parte profissional. Se bem que tem muitos pontos em comum, não é? Arquitetura com artes plásticas em geral, não é? Sem dúvida. Mas aí eu mergulhei nas artes plásticas e eu acredito que eu faça, de certa forma, um pouco de arquitetura nas artes plásticas. Como é que você define a tua arte hoje? A minha arte é uma arte figurativa, mas ela é muito emocional mesmo. Eu, talvez pela minha formação de arquiteto, essa parte urbanista das pessoas, do mundo, do vai e vem, certo? E tem muito do figurativo também. Eu gosto do desenho, eu gosto da figuração. Então, eu me expresso nisso, é a minha realização, é enxergar o mundo que está aí e descobrir possibilidades, conceitualizações, digamos assim. Quando você fala em enxergar o mundo que está por aí, isso passa por uma pesquisa? O artista plástico ele tem que estar sempre pesquisando, observando esse mundo ao seu redor e tentando decifrá-lo, identificá-lo de um jeito em que você possa expressar nas suas obras? Sem dúvida. É isso? Eu acho que o profissional, principalmente quem lida com criatividade, ele está dormindo, ele está pesquisando. Eu acho que ele pensa sempre em arte, pensa sempre em criatividade. O que você pesquisa? As pessoas, o mundo, o tráfego, certo? A cidade, as cores, a luz, tudo isso é válido, as formas, os volumes, tudo isso nos vem de uma forma que a gente assimila e a partir daí você descobre outras possibilidades. Porque a finalidade da arte o mundo está aí, as coisas estão aí, mas você tem que conceitualizar a coisa, você tem que descobrir. A finalidade da arte, não é? Conceitualizar, é de provocar também. De provocar e descobrir outras possibilidades, porque a gente é regido de uma forma pragmática mesmo. Aquilo. Então, o nosso mundo é muito direcionado. E a arte vem como um alento para você se descobrir ou descobrir novas possibilidades. Então, é mais ou menos por aí. Então, a fonte de inspiração, mesmo em sendo um quadro abstrato, digamos assim, é a natureza, as pessoas, o mundo. É por aí. E o legal é que você tem essa escola desde 86, quer dizer, preferiu não ficar restrito ao teu mundinho de artista, né? O teu mundo particular, mas expandir isso para as pessoas. Sem dúvida, mas eu acho o seguinte, que é muito difícil o artista sobreviver do seu trabalho. Então, eu procurei diversificar atividades para que eu pudesse me manter como artista plástico. Então foi aí que eu tive a ideia, eu vou abrir uma escola e tentar passar para algumas pessoas o pouco da técnica que eu sei. E aí, nisso eu estou há 30 anos e eu realmente me realizo no processo de ensinar. Eu acho que ensinando você aprende demais, você descobre, você tem respostas fantásticas e tem resultados que você não imagina. O que se ensina numa escola de arte? Porque parte-se do pressuposto também de que o artista tem que ter um talento, não tem não? Tem que ter uma sensibilidade própria ou até isso se desenvolve? Olha, uma vez um certo pesquisador aí disse assim, todo mundo pode ser artista, mas nem todo mundo pode viver de arte.
Então eu acho que a arte é para todo mundo, é para todo mundo. Agora, para você viver, você tem que se dedicar, você tem que acreditar, você tem que ter coragem, você tem que mergulhar, você tem que se frustrar e não parar. Como em tudo que a gente faz, né? Exatamente. Então essa é a diferenciação. Então, lá na minha escola, no nosso espaço de arte, eu ensino... Que é o Valdo Robato, Oficina de Arte, não é isso? Eu ensino as técnicas da pintura, a técnica e a postura. Agora, eu digo claramente, nenhuma escola de arte faz artistas. Ela te dá um embasamento, te dá a ferramenta para você se descobrir artista. A gente acompanha aí as diversas escolas, não é? Escolas ao longo da história, né? Renascentismo, né, o iluminismo, enfim, os períodos em que prevaleceram essa ou aquela escola e tal. Como é que você define a arte hoje, né, essa arte contemporânea? Ela está extremamente diversificada, né, Robato? A arte contemporânea, ela engloba tudo isso. Então, existe o novo, existe a busca do novo, mas existe também um retrocesso e algumas informações dos antigos. Então, é muito difícil a gente, estando na época, a gente analisar o que se passa. Talvez no futuro vai se analisar, digamos, nos anos 2000 e poucos, acontecia isso, existia um fenômeno assim nas artes plásticas. Hoje você acha que é difícil identificar? Hoje é difícil. Hoje pode tudo, então tudo pode ser arte, entre aspas. Ou acham que tudo pode ser arte. Então esse fenômeno do achismo, eu não sei, pode vir a acabar, ou pode se transformar, ou pode, digamos, a gente realmente saber até que ponto existe esse achismo. É mais ou menos isso. A arte contemporânea ela é confusa, ela assusta às vezes, mas faz parte do processo da evolução da arte. Antes da gente gravar o programa, a gente tinha separado umas imagens. Aliás, separamos algumas imagens para exibir, mas quando veio o Valdo chegou aqui com inúmeros quadros, obras belíssimas, e é o que a gente vai ver no próximo bloco, então, daqui a pouquinho. Ok. Tá certo? Valdo Robato aqui no Bahia da Gente, já de volta. Já estamos de volta, Bahia da Gente, recebendo o artista plástico, o professor Valdo Robato. E não dá para conversar com o artista sem mostrar as obras do artista, não é? Eu vou pedir logo para nossa produção mostrar logo um dos seus quadros, Valdo. Esse daí é qual? Como é que... Esse retrata uma cena de uma praia, né? Então é isso, eu busco através da imagem da praia, das pessoas e tudo, desconstruir a cena. Então o colorido, as cores, as tonalidades, existe um movimento, então gera um pouco assim um movimento abstracionista, mas que tem um figurativo muito marcante. Você trabalha com óleo e acrílica também, não é isso? Eu trabalho basicamente, atualmente, mais a acrílico, mas eu já pintei muito a óleo. E eventualmente pode ser acrílico e depois o óleo, existe essa possibilidade. Vamos ver mais técnica. um dos quadros? Esse daí... Esse aí é a rua, as pessoas e o movimento dos carros. Eu gosto muito dos movimentos dos carros com as pessoas. Temas urbanos, temas né? urbanos. Sempre está presente. A cidade é a nossa casa. A coisa flui. Então a gente é partícipe do movimento. A gente faz parte de todo esse sistema. Isso me fascina. Eu gosto de ver as pessoas andando, circulando. Quando você vai iniciar um quadro, você já tem em mente mais ou menos o que você vai produzir? Eu acho que tem, porque a cabeça do pessoal que trabalha com arte, com criatividade, está sempre funcionando. Então, quando eu vou chegando no quadro, existem variáveis ou possibilidades grandes. E a gente vai buscando e vai deixando também acontecer. Existe o acaso na produção artística que é muito importante, muito interessante, que algo diferente aconteceu e você aproveita e acaba ficando uma coisa assim um tanto inusitada, digamos assim. Tem mais, quer ver? Vamos ver. Esse daí é de Aí quando? são uma cena de pessoas viajando, barzinho e tal. É mais as cores, os movimentos, né? Eu acho que as pessoas dão um significado, mas a cor, o peso dos espaços brancos, no caso aí, o colorido, isso tudo gera um impacto no olhar. Então, esses quadros que a gente separou, pode passar, quer ver? Tem um próximo agora. Então, tem sempre a figura humana, não é?
Certo. presente. Porque tem um lado abstrato seu também, não é? A abstração porque o quadro já é uma abstração. No momento que você viaja, certo? Você abstrair com formas e abstrair, porque não existe abstração por completo. O quadro mesmo está inserido no contexto. Então eu considero assim um figurativo abstrato, se puder caracterizar, digamos assim. Esse você retrata figuras humanas e rostos assim bem próximos do realismo, né? Você se inspira também em algumas imagens inspiro. realistas? Às vezes tem até algumas fotos também que eu inspiro, tiro também. Sim. Isso é importante. Você tem que pesquisar em tudo. E a partir daí você faz a composição. O artista hoje tem uma série de ferramentas, certo? Ou até internet, não é? Ou fotografia, certo? Outras imagens. Então ele tem que colher tudo isso e fazer uma nova leitura, um novo arranjo, não é? A composição do seu quadro. Então tudo é válido. Hoje o artista, existe até, interessante você falar isso, existe um grande artista inglês, Jeff Koons. Ele não pinta, ele tem uma equipe que faz o trabalho dele, ou faz as esculturas dele. Então a arte hoje é muito liberal, porque no final o que vale é o processo que saiu, né? O que aconteceu, o resultado final. Vamos então, ver mais uma, quer ver? E essa daí, Walter? Essa também aborda essa parte do trânsito. Você dá nome aos quadros? Eu já dei, mas eu deixei de dar nome aos quadros para não induzir muito o espectador a pensar como eu penso. Deixa ele viajar, porque já existe um figurativo que marca, já define muito. Então deixa ele viajar um pouco, soltar a imaginação. E você tem fases, assim, da sua vida? Aquela fase, aquela época prevaleceu um determinado estilo, hoje eu já prefiro... Tenho. Eu gosto também da pintura abstrata, a pintura figurativa, agora, às vezes alguns temas diferenciados. Aí a gente vai ver até um quadro que foge do tema das ruas. Né? Eu me lembro que tem um gatinho, não sei se é o próximo agora. Não, desse não tem a figura humana ainda. Esse é do gatinho. Esse né? é do gatinho. Mas o anterior, você ia falando? É o anterior. Isso aí é inspirado na festa do Rio Vermelho, certo? Um amigo meu me deu uma fotografia, eu disse, porra, que coisa, que movimento das pessoas. Então aí eu fiz um quadro e transformo, mas você vê caracteristicamente que tem os barcos, as pessoas. E o do gatinho? O gatinho é isso aí inclusive é a cozinha lá de casa, viu? Essa gatinha é a gatinha de minha filha. Olha só, tá vendo? Certo? Então é uma alusão, existiu depois da Segunda Guerra Mundial, existiu um movimento da arte que os artistas se fecharam, certo? Sunk Kitchen School. Então todos os artistas, é um movimento inglês, todos os artistas retratavam os interiores de sua casa, os detalhes da casa e tudo. Então eu achei interessantíssimo isso e então eu disse, eu vou fazer um quadro assim, certo? E nada melhor do que tomando café com a gatinha ali me olhando. E eu falei que o Valdo chegou aqui com uns quadros maravilhosos, enormes. A gente vai pedir aqui para o Fabinho. Olha só, ele tá mostrando para gente. Esse daí é belíssimo, enorme, por sinal. Tem um vermelho que prevalece. Qual é a história desse quadro? Isso aí é uma praia. Isso é uma praia, certo? As praias, os toldos, né? As barracas ali. É claro que às vezes confunde, você não enxerga plenamente, mas está tudo aí. É como você certo? falou. Tem um cachorro, as pessoas... O espectador também se permite viajar no que ele está percebendo ali, não é? E o colorido ele transforma, ele dá uma impressão diferenciada daquilo, digamos, que inicialmente eu queria retratar. Agora eu deixo o quadro acontecer, eu começo com uma cor, termino com outra, de repente muda para... Então eu deixo Eu vou pedir para Fabinho já ir trocando, acontecer. Deixando esse, pegando um outro quadro. Mas você estava falando das suas fases. Fases bem distintas mesmo, assim, por exemplo, teu início, seus primeiros anos de atividade como artista plástico, você se identificava com um estilo específico hoje? Como é que você avalia isso? Olha, realmente a gente começa, quando eu comecei, eu era muito até figurativo do que sou mais hoje. Um que o Fabinho está mostrando ali. Mas quando você vai adquirindo uma técnica, você vai mudando e o artista ele é bombardeado de informações de outros artistas. Quem que te inspira, Valdo? Há vários. Tem um Klimt mesmo, que eu adoro a pintura de Gustavo Klimt, certo? E muitos outros artistas. Eu acho que Esses todo tradicionais, artista... aqueles pintores clássicos, Van Gogh,
enfim, Sim. por aí vai você. Não, eu acho que todos, Você acha, tem algum eu acho, especial? claro, eu acho que o artista ele tem que estar aberto para várias vertentes da arte. Então é por aí que ele faz a sua leitura, então acrescenta algo no seu trabalho. Então o antigo ele possibilita que você chegue ao novo. O novo não é você esquecer do resto, não. As pessoas se enganam, algumas pessoas se enganam Aí o de Fabinho está dizer que segurando o artista agora. contemporâneo deixou o antigo de lado. Não. Ele preza o antigo, mas ele quer uma leitura nova, porque o mundo é diferenciado, as coisas são diferenciadas. Esse daqui o já tem um pensamento estilo das pessoas é diferente, não é? Essa aí é uma linha nova que eu estou fazendo, é mais abstrato. Né? E eu estou resgatando, que eu tive uma fase dessas horizontais. É muito interessante, isso aí é um deleite, digamos assim, fazer. É uma coisa que ela vai escoando e vai acontecendo. Não existe um planejamento. E você vai fazendo e vai acontecendo. Você se permite também entrar, por exemplo, em outros tipos de arte, escultura, arte digital? Eu me permito digamos, com uma experiência, mas é porque a pintura me toma muito tempo. Certo? Ela me envolveu e depois que você ganha uma certa liberdade, uma certa desenvoltura e você fica à vontade naquilo que você faz, é muito difícil você começar de novo. Então eu experimento, mas a pintura é o carro forte. Você já tem ideia de quantos quadros você já pintou? Vários. Vários? Deve ter passado aí dos 1000 e poucos. 1000 e poucos, é mesmo? Né? São mais de 30 anos de profissão, né? Muitos quadros. E eu tenho uma velocidade para pintar. Minha pintura é muito explosiva mesmo. Não significando que todo dia eu estou pintando um quadro. Às vezes leva alguns dias, algumas semanas. Mas ela é muito rápida, uma é muito curiosidade. imediata. Um quadro como esse, você leva quanto tempo? Olhe, se fosse colocar o horário assim direto, eu acho que umas 4, 5 horas dá para terminar um quadro desse. Maravilha. Mas não significa que eu fique 5 horas. Às vezes eu dou uma parada técnica para você enxergar melhor, para você repensar um pouco naquilo que você está fazendo. Isso é importante. E vamos fazer uma paradinha técnica também agora. No próximo bloco, mais um bate-papo aqui com o Valdo Robato. E até para saber um pouco mais como é que funciona a escola, a oficina de arte do próprio Valdo, no próximo bloco aqui no Bahia da Gente. Já de volta, Bahia da Gente, hoje recebendo o artista plástico Valdo Robato. Tem a Valdo Robato, oficina de arte, que a gente já falou aqui desde o iniciozinho, mas antes de entrar no papo da sua escola, tem mais um quadro que eu queria mostrar. Esse daí é mais um aspecto, digamos assim, um detalhe do Rio Vermelho, né, Valdo? Exatamente. Isso foi, eu estava passeando ali à tarde no Rio Vermelho, bati uma fotografia interessante, um pessoal fazendo um piquenique, digamos assim. Eu achei interessante a alegria do pessoal, o despojamento. Eu digo, pô, que cena maravilhosa. Você dá vontade de estar lá mesmo. Então aí eu peguei, registrei e transformei e a partir das cores e tal a gente faz essa composição. Você falou que já produziu mais de 1000 quadros. Você tem o seu próprio acervo? Esses daqui, por exemplo, suponho que sejam do seu... Esses aí não são meu acervo particular. Todo ano eu reservo uns 2 quadros e tudo para ter como acervo. Para guardar para você mesmo. Exatamente. Mas esses não, esses aí a produção normal. Mas você tem quadros aí espalhados Brasil e mundo afora. Brasil, mundo afora. E a tua oficina de arte, como é que funciona? Bem, é voltada para pessoas em geral? Tem alguma idade específica? É uma coisa muito liberal, não é como, digamos, uma escola de belas artes. Eu ensino a técnica da pintura, então a gente já parte logo para a pintura. O desenho tem curso de desenho, curso de pintura. E é aberto a quaisquer pessoas. Você ensina o desenho também? Tem curso de desenho, eu pego mais a parte de pintura, porque o meu desenho é muito croquis. Ele não é a técnica do desenho, tem pessoas que querem a técnica do desenho. Eu, por pintar muito, o meu desenho foi simplificando, é um croquis o suficiente para dar a tônica da cor. E quando você fala a técnica da arte, a técnica da pintura, isso passa por onde exatamente? É como lidar com o pincel? Como é que você mistura as cores? Como é que você
enfim. Exatamente, como você trabalhar com material, até mesmo como se segurou o pincel e o gestual necessário, o movimento necessário para você dar aquela impressão que é fundamental. Então é a técnica, a partir da técnica você vai também, cada um, a depender da sua percepção, vai desenvolvendo, vai buscando. É tal negócio, eu tenho alunos lá, alunos adolescentes e alunos até de 90 e poucos anos. Agora, eu acho o seguinte, que eu não exijo muito deles. Eu ensino a técnica, mas deixo acontecer. Então, eles vão se descobrindo. Não adianta, eu não teço muito comentários digamos, que é evidente que existe um diferencial grande para quem está começando, para quem trabalha. Não é? Então, eu não posso espelhar naquele resultado de um artista que tem uma certa experiência. E então, essa técnica, ela varia também conforme o produto que você está usando? Tem a tinta óleo, né, o acrílico. Tem a tinta óleo, tem a técnica mista, às vezes a gente aquarela, tem colagem. não é? Enfim. Depende. Isso a técnica muda. Cada material tem uma especificidade, então uma trabalhabilidade. Então o comportamento é diferenciado. Você falou que prefere hoje o acrílico, mas o óleo não é digamos, não sei se eu estou falando bobagem, mas é o tradicional ou não? O óleo tradicionalmente a grande técnica é o óleo. Mas, pelo menos eu utilizo muito o acrílico pela praticidade, né? Pela questão de espaço, praticidade e alguns efeitos que eu acabei me acostumando e são dados melhor com o acrílico do que com o óleo. Então, que praticidade é essa que você fala? Por exemplo, a secagem da tinta é uma praticidade. Né? Seca mais rápido, já né? a mistura da tinta não é tão evidente quanto o óleo. Então, a gente mistura através de velaturas, aguadas. Não existe uma mistura, existe uma sobreposição de camadas transparentes. Mas como resultado final... É muito legal. Agora, dá para diferenciar o que é óleo, o que foi feito em óleo, o que foi feito em acrílico. Levando em conta o quê, por exemplo? A técnica mesmo, o comportamento do mas assim, material. olhando para um quadro, como é que a você gente vê diferencia? os efeitos que o artista dá no quadro, você sente que aquilo ali provavelmente foi feito em acrílico ou óleo. Quando é um quadro aquela pintura muito lisa, esfumaçada, aquela volumetria, onde tem o sombreado, a claridade, a luz, geralmente se faz com óleo. Porque o acrílico, ele emperra um pouco. Ele não dá essa leveza, essa suavidade na impressão final. Mas você não abre mão do óleo? Não, óleo é fundamental. A técnica é diferenciada, mas você tem um universo aí para se soltar. Eu te falei aqui que já se passaram centenas de alunos por essa escola e muitos atuando no cenário artístico da Bahia. Isso deve representar uma satisfação muito grande. Né? Inclusive, o ano passado eles fizeram uma homenagem para mim, uma exposição e tal. Eu fiquei zonzo, me senti mal. Então, eu não sou muito chegado a homenagens. Mas eu fico satisfeito, porque eu acho que, dando aula, eu me realizo como um profissional, como pessoa. E esse lance do contato humano, dessa afinidade, você faz muitas amizades, inclusive, isso aí é impagável, Eu tenho alunos lá que estão mais de 15 anos comigo. Aí você pergunta assim, não aprenderam a pintar? Não é bem aí, eu acho que a pintura, não existe o terminar de aprender, você está sempre aprendendo, né? Sempre se renovando. Então existe um aconchego muito grande, tendo a arte como elemento que aglutina as pessoas. Pois é, exatamente, sabendo que a arte é algo que se renova, se diversifica, não é? Cada vez mais. Hoje a gente tem aí uma arte urbana, né? Feita nas ruas, cada vez mais intensa. Qual dessas artes que você não faz, mas que te chama a atenção e que você, poxa, isso aqui para mim é novo? Eu gosto muito da arte urbana, eu acho fantástico. Eu vejo essa geração nova, aí tem uns caras jovens aí fazendo maravilhas. Grafite, não é? Maravilhas. E essa arte também está entrando para as casas, isso é fantástico. Então, existem várias modalidades, mas depende também do temperamento, da desenvoltura de cada um, não é? Do despojamento, da coragem de cada um. Qual é o legado que você espera que sua arte vai oferecer para as pessoas em geral? Eu acho que a arte, ela propicia que você se conheça, não é? Então que você faça, em se conhecendo, você procure fazer um mundo melhor. E fazer o mundo melhor, o que é? O seu mundo melhor. Então, em fazer o seu mundo melhor, o mundo melhora como um todo. Maravilha, parabéns. Então que esse mundo seja cada vez melhor
E que sua Para arte, todos nós. E que sua arte contribua certamente para isso. Valdo, Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Ok. Eu já era seu fã. Sou mais ainda depois desse bate-papo. Obrigado. Parabéns, que você Ok. continue fazendo muito mais 1000 obras por aí, tá Ok. certo? Ok. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Professor e artista plástico Valdo Robato, no Bahia da Gente. Até uma próxima. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.